Glória a Deus! Quem está feliz com o Senhor? Graças a nosso Deus por esse momento tão maravilhoso, tão glorioso. Nos sentimos tão felizes e agradecidos com o nosso Deus por estarmos todos aqui felizes, sabendo que nosso Senhor está aqui conosco. E vamos nos dirigir ao Altíssimo para apresentá-lo a essa reunião com todo o nosso coração. Vamos ficar de pé. Vocês são convidados hoje a uma festa espiritual maravilhosa e nós estamos profundamente agradecidos com o Senhor. Nós não temos palavras, nosso coração bate muito forte, aceleradamente, estamos emocionados e felizes, amamos o nosso Deus e estamos gratos com Ele. Oremos, irmãos. Bendito Pai Celestial, Rei de poder, Senhor dos céus e da terra, te amamos com todo o nosso coração. Tu és o Deus vivo, Tu nos fala, Tu nos guia em profecia, em visões, em sonhos. Tu nos tem cumprido a Sua palavra. Tu prometeste, Senhor, em sonhos, que te daria os estudos bíblicos aqui neste lugar. E Tu mostraste, Senhor, Tu anunciaste e Tu com a Tua mão poderosa cumpriu tudo, aleluia. E também nossa irmã Maria Luísa obedeceu esta ordem do Espírito Santo de dar o estudo bíblico. E por isso motivo, Senhor, sempre que nos reunimos, há grandíssimas e preciosíssimas bênçãos. Aleluia, glória a Deus, porque Tu és fiel, porque é verdadeiro, porque Tu és veraz em tudo que promete. E Tu, Senhor, é o objeto de nosso louvor, Tu és a razão da nossa existência, Tu és a nossa inspiração e nossa admiração. Louvores ao Rei da Glória, Te amamos, Senhor. Te pedimos que nesta tarde respalde, Senhor, como sempre faz, a nossa irmã Maria Luísa, e Tu respaldo, Senhor, seja evidente em todos os corações e também em todas as pessoas que assistam o vídeo. Que assim seja. Dai-nos a capacidade espiritual para sermos libertados. Tira toda atadura, toda armadilha do maligno que nos impeça de desfrutar e sentir a Sua presença, nos concentrar e estar felizes. Dai-nos, Senhor Deus, essa liberdade, essa bênção. Encha-nos com Tua presença, com Teu Espírito, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvores ao Rei da Glória. Quão grande e maravilhoso é nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos começar agora, a partir desse momento, a um louvor belíssimo, cantando hinos a nosso Deus. Inicialmente, o hino número 71, Brilha no meio do teu viver. Glória ao nome do Senhor. Nunca esperes el momento de una grande acción.
nosso Deus, louvores para o Rei, louvores ao Deus eterno. Muito bem, irmãos, vamos continuar com o coro número 20, A Vida em Jesus. Vamos ficar de pé para cantar esse maravilhoso coro ao nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos receber a nossa irmã Maria Luísa com toda a felicidade, com toda a alegria, com toda a gratidão dos nossos corações. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos. O meu Deus abençoe vocês hoje e sempre. Todos os irmãos e irmãs e todos os que estamos aqui e os que estão longe também. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos. A honra seja para Ele. E assim vocês podem sentar. Começamos com as nossas perguntas no dia de hoje. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Hoje é um dia muito especial para a igreja, para Bogotá, para a Colômbia e para o mundo que tanto precisa de Deus. Nos sentimos abençoados de que esse seja o momento de te agradecer, irmã, por esse espaço tão formoso no qual nos reunimos como igreja para louvar e compartilhar juntos. Também queremos estender nosso agradecimento ao nosso irmão César e à nossa irmã Ângela por esse maravilhoso convite.
Dou graças a Deus e a você por permitir-me fazer-lhe uma pergunta baseada na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, o livro... Lucas 13, versículo 29. Posso ler, Sim, irmã? Lucas 13, 29. Sim. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Também tomo como referência o livro de Marcos, capítulo 16, verso 19. Diz: E assim o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido acima no céu e assentou-se à direita de Deus. Minha pergunta é, irmã, poderíamos entender que no versículo se refere à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, desta vez por sua igreja? Se for assim, falar de uma primeira ascensão? Poderia interpretar, considerando a leitura, que haverá uma segunda? Ou melhor, as leituras faz referência unicamente à primeira ascensão? Obrigada, irmã, Bem, por sua amável resposta. Bem, irmã, nós, segundo a Bíblia, haverá uma ascensão, e nessa primeira ascensão é onde diz que nós... Bem, eu digo nós porque nós aqui estamos nos considerando que somos o Senhor. O Senhor, ele deve rir. O Senhor deve rir do nosso otimismo, mas nós temos de ser assim. Na primeira ascensão, diz a Bíblia que o Senhor Jesus virá nas nuvens pelo seu povo, pela sua igreja. Da sua igreja farão parte pessoas de muitas nações. E nós vemos aí o poder de Deus e a grandeza de Deus, onde ele reunirá lá nas nuvens uma igreja feita por pessoas de muitas nações, e diz que todos os que naquele momento estiverem vivos, porque talvez nós não estivermos mais vivos naquela ascensão que estamos esperando, que diz aqui na Bíblia. Porém, diz que aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. O seu corpo será transformado num corpo glorioso. Eles subirão às nuvens e Deus os receberá. E as pessoas que já tiverem morrido, ou os que já tivermos morrido com a esperança de termos cumprido até o final e ganho a batalha e chegado à meta final, à etapa final, que é o que todos desejamos chegar nessa meta, diz que todos eles ressuscitarão, e novamente vão adquirir o seu corpo, mas esse corpo também será glorioso, e todos eles receberão o Senhor nas nuvens. É essa a primeira ascensão, porque depois disso, segundo o Apocalipse, virão muitas coisas para o mundo, muitas coisas dolorosas por causa do pecado e da maldade das pessoas. Então Deus castigará o mundo por muitos anos, eu diria milhares de anos, não sei, e depois então haverá um final, e já nesse final, nada... Quer dizer, nós, os crentes em Cristo, não faremos parte dessas coisas. A nossa participação será nas nuvens com o Senhor Jesus. É essa a primeira ascensão e é a única que nós devemos desejar. Vamos continuar? Vamos continuar em frente? Sim, irmão. Uma ótima tarde. Eu queria, minha amada irmã Maria Luísa, que o Deus soberano lhe abençoe grandemente. Minha pergunta, irmã, está baseada no chamamento e no trato direto de Deus com aqueles grandes servos como Moisés, Samuel e demais profetas do Antigo Testamento. Logo depois com os apóstolos e atualmente com a senhora como nossa grande apóstola. Hoje em dia no Evangelho, queria, irmã, saber, quando Deus determina levantar um apóstolo ou um profeta, mantém um trato diferente com ele, especial, enquanto a formação da doutrina, e também o submetendo a diferentes provas? É dizer, se poderia ser semelhante como uma preparação que recebe uma criança, que desde a infância, quando se busca uma grande conquista pessoal, profissional ou esportiva, segundo as habilidades natas, e Deus com o tempo termina de aperfeiçoar, entendendo que como é um desígnio de Deus, com esse irmão ou essa irmã,
seja apóstolo ou profeta, Deus faz tudo para ajudar essa pessoa a conseguir? Ou depende muito mais da pessoa, deseja e se esforça por alcançar esse dom de apóstolo e profeta? Muito obrigado, irmã Maria Luísa. Que o Senhor siga abençoando, guiando e siga te governando em plenitude. Quando Deus faz um chamado para uma pessoa, então Deus, ele já tem um plano, o Senhor já tem um plano com essa pessoa, com o chamado, como vai usá-la no futuro. E Deus, ele fica responsável em ajudar a pessoa. Porque talvez a pessoa ela nem entende. No meu caso, eu não entendi. Eu era criança e eu não entendi o sonho. O único que eu sei é que eu nunca esqueci do sonho. Ele ficou sempre nos meus pensamentos. Foi sempre uma coisa que me acompanhou. E eu sempre pensava nesse sonho, mas eu nunca entendi ele. E eu nunca procurei fazer essas coisas porque eu não as entendi. Mas Deus é quem fica responsável em que nós cheguemos no lugar, no ponto onde devemos chegar para começar o trabalho do que Deus tem planejado conosco. Portanto, Deus é quem nos ajuda, mas também nós, quando já estamos na igreja, já temos a experiência, os que já têm experiência com a profecia, que Deus fala com vocês, que Deus lhes faz muitas promessas, então a pessoa, no seu coração, ela começa a alimentar essa promessa e ela cria nela mesma um desejo, um anseio de quando é que essas coisas vão se cumprir. E a pessoa anseia e sempre fica pensando e segue e espera o tempo. E faz o esforço. Há pessoas que fazem o esforço em ler a Bíblia, em orar, em mudar e mudar a vida bagunçada que tinha a uma vida melhor, porque há sempre no seu coração o desejo de receber ou alcançar o que Deus lhe prometeu. Então a pessoa faz o esforço e Deus também ajuda. Então, este trabalho é uma via de mão dupla. Esses chamados, quando Deus faz um chamado, porque eu creio que todos nós, Deus fez um chamado e nos fez promessas. Então, nós estamos aqui nos esforçando em cumprir. E Deus também faz a sua parte, Ele nos ajuda, Deus nos ajuda, Ele não nos deixará sozinhos, Ele nos ajuda também para que o plano de Deus possa se cumprir, para que os seus planos possam se cumprir e nós nos deixamos conduzir como as ondas do mar se deixam conduzir pelo vento, é assim como nós também nos deixamos conduzir pelo nosso Deus. E dizemos para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que você quiser, eu estou aqui, eu quero te obedecer, quero te agradar, quero fazer a tua vontade, eu quero que me use, Senhor, porque eu te amo, então eu estou aqui, Senhor, me ajuda. É isso que fazemos. Portanto, agradecemos o Senhor porque Ele está pronto para nos ajudar e não nos deixará sozinhos. Vamos continuar? Vamos continuar com outra pergunta? Amém. Irmã Maria Luísa, boa tarde. A igreja de Subapinar. Cumprimento-na com muita alegria, com muito regozijo, por estar em frente ao Deus vivo através de você, irmã Maria Luísa. Permita-me expressar-lhe minha admiração e respeito por essa valentia e amor com que há dedicado sua vida a nos ensinar a conhecer e amar a Deus. Minha pergunta está fundamentada em várias citações bíblicas, mas quero ressaltar especialmente uma. No livro dos Salmos, em termo geral, o Senhor promete a Moisés que sua presença irá com ele. Em Êxodo 33, 18 e 19, basicamente é o verso que estou referenciando para a pergunta. Você disse os Salmos? Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18 e 19. Êxodo 33. Número 18 o quê? 18 e 19. Sim. Sim, irmã, pode ler. Obrigada, irmã. No verso 18 diz: Então Moisés
disse: rogo-te que me mostre tua glória. E no verso 19 disse: e o Senhor respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de teu rosto e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Nos versos, o Senhor Deus se refere a Ele mesmo como se fosse outra pessoa. Era uma forma de dar-se a conhecer a Moisés, ao povo e a nós, ou era uma forma de ensinar ao povo e a nós como louvá-lo, como honrá-lo, ou era o anjo do Senhor proclamando ao Pai? Bem, aqui na Bíblia diz que Deus, ele sempre esteve com Moisés e falou com ele e ensinou para ele, lhe deu os mandamentos, lhe deu todas as instruções de como ele tinha de guiar e governar esse povo. Também lhe deu os mandamentos, as regras, os preceitos, tudo o que tinha a ver com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. Ele deu tudo para Moisés. E Moisés, como ele não tinha ainda tantas experiências com Deus, ele ficava com um certo receio. E é por isso que ele perguntava para o Senhor que ele queria ver a sua glória, ele queria ver mais sinais de Deus para que ele pudesse se convencer completamente que ele não estaria errando. Porque Deus enviava Moisés se enfrentar com o rei para falar com ele, e Moisés ficava com medo e pensava, se não é Deus quem está falando comigo, então eu posso ser enganado. E se eu me apresentar diante do rei, eu imediatamente morrerei, o rei mandará que eu morra. E era lógico, porque era o costume da época. Então é por isso que Moisés perguntava para o Senhor, pedia sinais que lhe mostrasse que Deus verdadeiramente estava falando com ele, lhe dando ordens e dizendo tudo o que ele tinha de fazer. E o Senhor, ele sempre teve paciência com Moisés e falou com ele e ensinou para ele, lhe mostrou com milagres, porque Deus fez muitos milagres também por meio de Moisés e mostrava por meio de todas essas coisas, esses elementos, essas formas de Deus se manifestar, ele mostrava para Moisés para convencê-lo, para que ele cresce, para que ele se sentisse confiante e não tivesse dúvidas. E o Senhor falava de diferentes formas com Moisés, falava com ele, às vezes ele via visões, às vezes Deus falava com ele, assim como duas pessoas conversam. Ele ouvia a voz do Senhor, mas não via ninguém. De uma e outra forma, Moisés, ele esteve com Deus com Moisés, falando e ensinando para ele a palavra, e lhe dando as bases e o fundamento realmente da forma como Deus queria se manifestar aos seres humanos, porque Deus aí quis se manifestar aos seres humanos, formar o seu povo, se manifestar para que as pessoas o louvassem e o glorificassem, porque é essa finalidade com a qual Deus fez os seres humanos, era para o louvor da sua glória. Mas os seres humanos não louvaram a Deus, eles se desviaram pelo diabo. O diabo, como era o inimigo, o diabo, ele distorceu a mente dos seres e os desviou, e eles desviaram os seus caminhos, se afastando de Deus. Eles se afastaram de Deus desde Adão e Eva. Surgiu essa divisão. Mas quando o Senhor, com Moisés e com Abraão, ele quis formar o seu povo, então ele começou a se manifestar, e eles nunca tinham passado por experiências com Deus. Hoje em dia, por exemplo, para as pessoas é mais fácil, porque nós que tivemos experiências com Deus, quando uma pessoa recente chega na igreja, nós já conseguimos ensinar para ela. Ensinamos para ela como Deus se manifesta, como Deus fala, como Deus abençoa, como é que Deus faz os milagres, tudo. E é mais fácil. Mas nessa época de Abraão e Moisés foi muito difícil, porque eles nunca tiveram experiências com Deus. E até esse momento Deus estava começando a se manifestar com eles. Por isso eles pediram sinais. Por isso Moisés dizia, Senhor, me deixa ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória.
Ele queria ver a presença, alguma coisa, um corpo ele queria ver. Mas o Senhor falava e ensinava para ele, e bem, Moisés entendia tudo o que Deus ensinava para ele, e ele creu até que ele foi conhecendo a Deus, porque a história conta para nós que ele viveu com o povo de Israel 40 anos no deserto e foi suficiente para viver experiências com Deus e experiências também com um povo muito rebelde, muito duro de coração e de pouca fé. Bem, foi isso que aconteceu. Nós hoje continuamos na luta. Temos o mesmo inimigo também. O inimigo que Moisés teve naquela época, o diabo. Hoje nós também temos esse inimigo. Mas estamos lutando e temos quem nos ajuda. Deus nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Então agradecemos o Senhor porque temos esse ganho já com o nosso Deus. Vamos seguir em frente. Temos de seguir em frente. Não exigir tantas coisas do Senhor, mas crer, confiar e obedecê-lo e agradar a Deus em tudo. E Ele saberá em qual momento Ele deixará ver a sua glória no meio de nós. Quando Deus faz milagres para uma pessoa, aí nós estamos vendo a glória de Deus. É isso, ver a glória de Deus nos milagres, nos sinais, em tudo lindo que Deus faz nas nossas vidas. Vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. A igreja de Orquídea te saúda com um coração cheio de amor, cheia de gratidão por esse grande trabalho que a senhora faz constantemente. Irmã, tem uma pergunta baseada no livro de Efésios, capítulo 4, 13. Sim, irmão. Diz assim: Efésios 4:13? 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, na condição de um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmã Maria Luísa, todo espírito, antes da fundação do mundo, era perfeito nos planos de Deus? Somente o diabo e seu exército foram aqueles que foram destituídos da glória de Deus. Hoje no mundo, como esses seres humanos que somos chamados a pertencer à igreja verdadeira, a nação espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ser escolhidos para cumprir esse plano de Deus. Irmã, se estou equivocado no que vou perguntar, por favor, me corrija. Minha pergunta é: como fazer para voltar a alcançar essa perfeição nos planos de Deus, como esses seres ou espíritos que éramos antes da fundação do mundo, porque ali é onde devemos voltar. Tenho entendido que seria alcançar essa plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mais nos pode ensinar ou recomendar para que possamos seguir nessa perfeição? E essa perfeição do Espírito, e hoje, em nossa carne, vivendo no meio de tantas tribulações, situações difíceis, dentro e fora da igreja, em todos os lugares. Por favor, irmã. Será que é possível? Eu acho que sim. Bem, diz que a resposta está aqui, irmão. Nós estamos em Efésios, capítulo 4. E aqui diz que, no verso 11, diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo concedeu, desde o princípio, uns os fez apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Para o quê? Para o que o Senhor Jesus
fez e concedeu essas pessoas na igreja. E quando nós dizemos na igreja, não estamos falando do salão, do lugar específico, estamos falando da igreja no geral. E diz que uns são apóstolos, outros são profetas, outros trabalham como evangelistas e outros como pastores e outros como mestres para ensinar. Deus dá para cada um o seu dom ou o seu ministério ou a sua função para fazer na igreja. Para o quê? Qual é a finalidade? Então, o irmão, ele leu a finalidade para aperfeiçoar os santos, ou os crentes, ou os seguidores, para o aperfeiçoamento deles, para que eles vivam uma vida santa, uma vida edificante, que eles sejam justos, que eles pratiquem a justiça, porque dessa forma, todos estaremos fazendo parte do corpo de Cristo. Diz na Bíblia que o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja é feita de pessoas e seres humanos de diferentes nações, onde o evangelho chegar, porque ele chegará no mundo todo, e aqueles que se converterem a esse evangelho formarão o corpo de Cristo, que é a igreja. E diz então no verso 12, querendo o aperfeiçoamento desses crentes, desses seguidores, para trabalhar nessa obra do ministério que é a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação da fé, para a edificação, para construir e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo é feito de algumas pessoas, homens e mulheres, e todos eles são pessoas santas, pessoas que praticam a justiça e pessoas que não pecam. Eles são os que formarão o corpo de Cristo, a igreja. É por isso que nós desejamos fazer parte desse corpo. Nós temos essa esperança. E nós vivemos a vida, e enquanto vivermos a vida, esperamos que o Senhor vá nos ajudar a sermos perfeitos, para ser esse corpo de Cristo. É isso. Então diz que para aperfeiçoar, diz para que todos, no verso 13, que é o que o irmão leu, para que todos nós cheguemos. Quando todos estamos praticando a justiça, cumprindo os mandamentos do Senhor, vivendo uma vida santa e reta com Deus, nós nos tornamos o corpo de Cristo Jesus, nós nos tornamos a esposa do Cordeiro. E diz, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, quer dizer que todos tenhamos uma só fé. E o conhecimento, para que todos possamos chegar a conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos, conhecer a palavra verdadeira de Deus que conduz à vida eterna, para que todos possamos chegar nesse conhecimento. E quais são os responsáveis em gerar essa perfeição? O Espírito Santo, por meio de quem? Por meio dos apóstolos, por meio dos pastores, dos profetas, dos evangelistas e dos mestres. Por meio deles, o Espírito Santo conseguirá que todos os seres, homens e mulheres, possam chegar nessa unidade e todos possam se converter em filhos de Deus e sejam o corpo de Cristo Jesus. Então, eu acho que todos vocês desejam fazer parte do corpo de Cristo. Então, vocês, nas suas orações do dia a dia, devem pedir para o Senhor que Ele lhes dê os dons espirituais, porque entre vocês mesmos tem que surgir apóstolos, profetas, tem que surgir evangelistas e mestres entre vocês. Portanto, devemos pedir para Deus esses dons, pedir para Deus o Espírito para que Ele nos dê esses dons e nós trabalharmos uns pelos outros e vamos nos aperfeiçoando. Você, com os seus dons que Deus lhe deu,
vai me aperfeiçoar na minha vida espiritual. E eu, com os dons que Deus tem me dado, estou aperfeiçoando vocês também nas suas vidas espirituais, porque eu estou ensinando a doutrina que Deus me mostrou. Então, aí vem a perfeição. A perfeição vem desses seres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. São eles os responsáveis de aperfeiçoar a igreja, os crentes, as pessoas. E alguém pode dizer, mas como? O mestre ensina. O que eu estou fazendo aqui hoje? Ensinando. Hoje estou sendo mestra, ensinando para vocês o caminho do que temos de fazer para viver a justiça. O que está fazendo quem tem a profecia, quem é profeta? O que faz o evangelista? Eles também pregam e fazem milagres e sinais e Deus os usa. O profeta, o apóstolo também com os seus dons espirituais. Está limpando a vida espiritual de cada um de vocês, porque Deus está dando revelações para essas pessoas. Deus lhes revela e eles dizem então para vocês, Deus está me revelando que ainda falta alguma coisa, falta você crescer na sua vida espiritual, que você ainda tem um temperamento muito forte e essa raiva não lhe permite receber as coisas de Deus. O Senhor me revela que você gosta de dizer muitas mentiras. Você tem que mudar nesse sentido. Não fala mais mentiras, porque Deus quer te abençoar. É isso que chamamos de aperfeiçoar. Aperfeiçoar é que Deus revela para os seus profetas, para os seus apóstolos, para os seus mestres, para os seus evangelistas, para os seus pastores. Deus revela, talvez, a vida pessoal de um crente, mas ele, com toda a sabedoria, faz um chamado de atenção e a pessoa muda. E quando a pessoa muda, o que acontece? Ah, eu já fiquei perfeito nisso, porque eu gostava de dizer mentiras, mas não digo mais, porque Deus me fez um chamado de atenção por meio de um irmão. Então eu mudei agora eu sou perfeita nesse sentido. Eu não falo mais mentiras, eu sou perfeita porque não falo mais mentiras. É isso, mas talvez falta perfeição em outra coisa. Em outras fraquezas que você tiver. É isso que chamamos aqui no verso 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que todos possamos chegar a sermos homens e mulheres perfeitos, à medida, porque diz que vai nos comparar, já que nós temos de ser como o Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que nós poderemos ser como o Senhor Jesus Cristo, que era perfeito? A Bíblia diz e será assim. Será assim. Mas é claro, nós temos de fazer a nossa parte. E obedecer e aceitar. Sermos humildes, nos deixarmos ensinar, nos deixarmos corrigir. Quando vier o profeta ou a profetisa e fizerem um chamado de atenção para mim, eu devo ser humilde e aceitar, não ficar bravo com a pessoa e dizer, não, você não pode dizer nada para mim porque não é assim. Claro, porque eu fico com vergonha da pessoa falar para mim a minha fraqueza, então eu nego e fico inimiga dela. Então já esse profeta ou profetisa, essa pessoa se torna o meu inimigo porque me fez um chamado de atenção e eu não quero aceitar porque tenho orgulho, porque sou rebelde, porque eu fico com vergonha dessa pessoa saber que eu tenho essa fraqueza. Não. Se somos humildes, aceitamos. Dizemos obrigada porque Deus usou você para me limpar, para me aperfeiçoar, porque eu quero viver uma vida perfeita diante de Deus, eu quero praticar a justiça, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, amém? É isso. Bem, vamos continuar? Vamos continuar com uma outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde. De todas as virtudes que emanam do seu coração, hoje queremos agradecê-la especialmente pela virtude da exigência, porque graças a ela a igreja é o que hoje evidenciamos e desfrutamos. Queremos ressaltar que graças à irmã Maria Luísa encontramos a verdadeira razão de nossa existência, o sentido de nossa vida, agradar a Deus. Irmã Maria Luísa tem uma pergunta da Bíblia, se você me permite. Sim. Em vários momentos, encontramos que servos fiéis de Deus expressaram dor diante de seu silêncio.
O rei Davi, para mencionar um exemplo, clamava no Salmo, capítulo 10, verso 1. Se me permite ler, irmã. Sim, Salmos 10:1. Por que te escondes no tempo da tribulação? Inclusive, vemos como esse silêncio de Deus acompanhou o povo de Israel durante 400 anos. Esse silêncio de Deus, quando não tem resposta rápida ou imediata, às vezes é mais difícil do que a mesma prova. No entanto, entendemos que Ele é Deus, nós somos criaturas de sua mão e sabemos que devemos respeitar seu silêncio. Mas como viver nesse silêncio de Deus sem cair em angústia ou desânimo? O que devemos fazer enquanto esperamos? Como manter a firmeza e a paz no coração, sabendo que o mesmo Deus que mantém o silêncio também é o que consola e responde conforme seu tempo. Obrigada, irmã. Bem, irmã, no Salmos 10, no verso 1, onde diz: Por que estás longe, ó Senhor, e te escondes no tempo da tribulação? Nós já sabemos que os salmos são profecias, os salmos são uns cânticos que eram profecias cantadas, vamos dizer assim melhor, profecias que cantavam os cantores de Israel e o rei Davi também. E o rei Davi, ele profetizava e parece como se ele estivesse orando diante de Deus, mas realmente não era nem o próprio Davi quem estava se queixando ou orava ao Senhor pedindo. Era o Espírito de Deus que o inspirava para falar especialmente das vivências do Senhor Jesus Cristo. Os salmos são as experiências do Senhor Jesus Cristo, está a vida toda do que ele sofreu, do que ele viveu quando ele foi um ser humano na terra. E lá nos salmos nós encontramos todos os sofrimentos do Senhor Jesus, porque nos evangelhos há muito pouco o que se fala do Senhor, mas nos salmos nós encontramos muita profundidade e conseguimos ver que o Senhor orava dia e noite, que ele sofreu muitas tribulações, muita perseguição, que ele foi muito maltratado e humilhado, e ele orava. E em momentos o Pai não ouvia essa oração. Mas vamos levar em consideração que o Senhor Jesus, ele agiu como um ser humano. E esse ser humano era quem precisava da misericórdia do Pai, precisava da proteção e da bênção do Pai. E é por isso que ele devia orar constantemente. E aqui na sua oração ele diz: Porque estás longe, ó Senhor, e te escondes no tempo da tribulação? Porque ele estava passando por tribulações e orando ele via que nada se resolvia. E nós, como seres humanos, acontecem essas coisas constantemente conosco. Nós constantemente passamos por tribulações e perseguições. O inimigo vem doenças e acidentes e dias difíceis e escassez e problemas. Há inimizades com as pessoas, há calúnias, há muitas coisas que surgem e acontecem contra todos nós. E há momentos na nossa vida onde dizemos: Senhor, tenho tanta tribulação, tenho tanta angústia. Há pessoas que choram amargamente pela situação que estão passando e vivendo. Então, quando nós já temos o conhecimento de Deus, já sabemos a solução, orar e pedir para Deus. Bem, há pessoas que dizem: eu oro e eu peço para Deus, mas Deus não me ouve, Ele não me escuta, não sei o que acontece. Bem, isso aconteceu aqui também com o Senhor Jesus. Ele orava, mas o Pai não quis ouvir na hora. Mas isso não significa que nós não deveríamos continuar firmes insistindo. Nós temos de insistir com as nossas orações diante de Deus, porque algum dia Deus
vai cansar de nos ouvir e Ele vai nos responder. Ele vai nos responder, vai nos ajudar. Mas não temos de nos desanimar, não temos de desmaiar. Temos de continuar pedindo sempre para Deus e não dizer, Senhor, Tu te escondeste de mim, Tu me ignoras agora, não me escutas mais. Continuem orando e pedindo para o Senhor, porque na hora menos pensada o Senhor terá misericórdia e vai nos ouvir. Mas não vamos nos desanimar, não vamos nos desanimar, vamos seguir em frente, temos de ser corajosos e fortes, temos de ler muitos salmos, porque nos salmos aprendemos tanta doutrina, aprendemos a conhecer a Deus, aprendemos a orar, aprendemos a louvar a Deus, então temos de seguir em frente. Bem, vamos continuar? Uma outra pergunta, sim. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Irmã, suas ovelhas do rebanho de Suba Lisboa lhes dão, irmã, uma boas-vindas. Nos sentimos, irmã, felizes e agradecidos de poder ser parte dessa bênção tão preciosa e estar na frente da apóstola de Deus, e que a senhora, irmã, possa compartilhar com todos nós o conhecimento da doutrina. Deus abençoe. Minha pergunta, irmã, se originou na seguinte passagem bíblica. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15. Eu estarei lendo, irmã, para a honra e glória do nosso Deus, os versos 14 e 15. Sim, Tiago, capítulo 3. 4, irmã. Capítulo 4 de Tiago. Versos 14 e 15. Sim, irmão. Diz a Bíblia, irmã, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Quando não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a nossa vida, certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo se desvanece. Lugar do que desveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmã, a Bíblia nos relata diversos casos de sucessos de personagens que entenderam e atuaram conforme ao plano de Deus. Esse é o exemplo de Abraão, de José, Moisés e até mesmo o apóstolo Paulo. Hoje contamos com a manifestação do Espírito Santo que nos guia e nos fala através do dom glorioso da profecia, ensinamentos preciosos com a má fé e o plano de Deus. Aprendemos a conhecer e confiar em Deus. Todavia, somos seres humanos, muitas vezes idealizamos, planejamos, traçamos metas, propósitos e as coisas não saem como esperamos, porque possivelmente o plano de Deus para conosco é outro, ou essa situação que vivemos pode fazer parte do plano de Deus para podermos alcançar as promessas. Minha pergunta, irmã, é a seguinte: tendo em conta que depois da pandemia, a igreja, numa porcentagem considerável, é recente, mas também alguns irmãos antigos vivem essa situação. Como crentes, de que maneira podemos discernir o plano de Deus para a nossa vida, o que nos convém e o que não? Mantermos firmes na fé e evitar cair em atitudes obstinadas ou por capricho. Irmã, obrigado por sua valiosa resposta e que o Senhor lhe siga alargando seus anos de vida. É claro que sim, irmão. Nós temos de termos cuidado e não nos apressar, fazer sem pensar, não fazer tantos projetos e coisas para o futuro com pressa, sem pensar. Sempre, como diz aqui no verso, se Deus quiser, se Deus permitir. Além disso, nós também
Há pessoas que elas se deixam levar muito pela profecia. Quando Deus fala na profecia com elas e fala sobre coisas do futuro, então falam sobre negócios, viagens, se mudar e viver em outro lugar, em outro país, enfim. Então a pessoa ela guarda isso no seu coração. Nós temos de guardar sim no coração, mas sem nos apressar. Porque se o Senhor numa profecia fala é que você mudará de moradia, ou você irá para um outro país, então você imediatamente faz uma mala e vai embora. Não, temos que esperar que o tempo de Deus chegue para tudo. Se nós, como humanos, fazermos planos e planejarmos muitas coisas e desejamos coisas lindas para o futuro, eu gostaria disso, eu gostaria do outro, eu gostaria de fazer, eu gostaria. Bem, mas se for a vontade de Deus, se Deus me permitir, e se eu puder e tiver as possibilidades econômicas também para conseguir fazer isto, se Deus quiser, é isso que eu gostaria. Por enquanto, nós vivemos dependendo de Deus, vivemos no dia a dia, dependendo do Senhor. Porque o Senhor, Ele sempre ensina para nós. Ele diz, cada dia traz o seu afã. Então, não planeja tanto, não faz tantos projetos, não fica tão emocionado. Deixa as coisas passarem, deixa, porque tudo tem o seu tempo, tudo acontece, cada coisa vem no seu momento. Assim, então, não nos angustiamos, também não nos comparemos com as pessoas que não conseguem pensar direito, pessoas insensatas, pessoas que não conseguem pensar bem. Não vamos nos comparar com eles. Nós devemos ser realistas e práticos, especialmente porque nós temos um Deus que está nos conduzindo, Ele nos guia como for, por sonhos, visões, profecia, como Ele quer, Deus sempre guia o nosso caminho, então vamos nos deixar levar por Ele, mas sem ficar com pressa, sem fazer, sem pensar, sem afã. Se é a vontade de Deus e Ele disse, vai chegar o tempo e vai se cumprir o tempo e eu farei as coisas. Se Ele quiser, se o Senhor permitir, é isso. Mas ter a Deus no primeiro lugar, como o verso que lemos onde diz, não sabemos o que acontecerá amanhã, portanto devemos dizer para Deus, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas se Deus permitir, é assim como nós devemos viver a nossa vida e vocês verão que assim seremos felizes porque Deus quer que nós sejamos felizes e Ele também quer que nós desfrutemos de muitas coisas, mas vamos nos deixar levar e conduzir pelo Senhor. Bem, vamos cantar um coro para o Senhor? Para que vocês possam descansar um pouco de estar sentados, vamos cantar para o Senhor um coro. Qual é o coro que segue? O 146, que diz, eu amo a Cristo. E vamos cantar com o coração, não é? Com o nosso coração cantaremos ao Senhor, eu amo a Cristo.
Deus, a honra seja para o Senhor, a glória seja para o nosso Deus. E é tão lindo cantar para o Senhor, cantar ao nosso Deus com o coração. E no Salmo 150, onde diz que temos de louvar ao nosso Deus com as nossas gargantas e louvar a Deus com muitos instrumentos de música. Portanto, todos vocês, quem for músico e tiver o seu instrumento, dedique para Deus também os momentos para tocar esse instrumento e cantar para Deus. Você não precisa fazer na frente de muitas pessoas, é só na frente de Deus, porque é Deus quem nós louvamos. Glória ao nosso Deus. Vamos continuar aqui com as perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma honra e um privilégio estar na sua presença. Na citação bíblica, em Lucas, capítulo 10, verso 40, que diz, irmã, se você me permite. Lucas 10? Sim, senhora. Sim. Mas Marta se preocupava com muitas tarefas e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em várias ocasiões tenho me sentido como Marta, quem sabe pelas preocupações em diferentes campos. No entanto, sei que o pagamento é Deus quem dá, e recordo o verso que diz em Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para os homens. E tento aplicá-lo com a finalidade de sempre dar o melhor exemplo. Mas essa carne sente dor, se cansa e sinto que me falta algo. Eu bem sei, sabedoria, resignação, para não me atar quando vejo sem querer a irmãos que não cumprem com suas responsabilidades e vivem despreocupados. Irmã Maria Luísa, o que poderia nos ensinar para todos aqueles que nos acontece isso? Bem, primeiro, não nos angustiemos pelas outras pessoas, se eles fazem ou não fazem. Cada um de nós vamos viver a nossa vida agradável diante de Deus. Façamos o nosso trabalho que Deus tem nos dado. Vamos cumprir com os deveres diante do nosso Deus. Vamos ser exemplo. Sejamos bom testemunho. E bons exemplos, isso é suficiente. E depois, se Deus nos deu dons, porque eu entendo que a irmã está falando também sobre os dons espirituais e o trabalho na igreja. Porque ela diz que ela vê que há pessoas que não cumprem com os seus deveres, as suas responsabilidades, e eu creio que deve se tratar dos dons, onde as pessoas não trabalhem bem, elas ficam com preguiça e não trabalham o que Deus lhes deu. Mas nós, cada um de nós, façamos o que é nosso. Sejamos bom exemplo para os outros, sejamos bom testemunho para as pessoas, que as pessoas vejam que nós estamos fazendo e agradando ao Senhor no que podemos, e então as pessoas, elas sempre tentarão imitar o que é bom. Eu também, na vida, gostei de imitar o que era bom nas pessoas. Eu gostava muito, observava as pessoas e gostava muito de ver quando as pessoas elas eram educadas. Gostava muito das pessoas que faziam coisas lindas, que eram bondosas, que eram generosas, que tinham boa educação, tratavam bem os outros, falavam bem. Eu gostava muito disso e eu pensava, é tão lindo ver essas qualidades e essas virtudes de uma pessoa. Eu quero ser virtuosa. Gostaria de agir assim na minha vida porque eu gosto. E quando eu conheci a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, então foi a minha universidade. A Bíblia tem sido a minha universidade, um método de aprendizagem, onde eu aprendi muitas coisas e eu leio e eu digo, lerei a Bíblia porque eu quero aprender o que eu devo fazer para agradar a Deus, o que não devo fazer para desagradá-lo, e era
a minha motivação, o meu pensamento, o meu anseio, ler para aprender a agradar ao meu Senhor e viver bem, e que as pessoas também fiquem contentes comigo, para as pessoas ver a minha forma de viver e pensar, você é uma pessoa responsável, eu também quero ser responsável. Você é uma pessoa muito organizada, eu também gostaria de ser organizada assim. É isso que queremos dar para as pessoas. E quem tem os dons espirituais, então não fiquem com preguiça. Mas os dons Deus dá é para aperfeiçoar a vida espiritual do crente. Os dons Deus não dá para as pessoas porque elas já são perfeitas. Não. Deus dá os dons é para que as pessoas se aperfeiçoem, comecem a viver uma vida melhor e agradem a Deus. Portanto, temos de trabalhar e nos esforçar e ler a Bíblia e aprender doutrina. Temos de orar muito para que esses dons que o Senhor nos deu, então, se aperfeiçoem e nós possamos servir a Deus trabalhando e orando pelas pessoas, orando uns pelos outros, e Deus então vai se manifestar nos usando a nós, vai nos respaldar e fará milagres e sinais do Senhor nas pessoas, porque eu estou me esforçando em trabalhar esses dons, ou esse trabalho, ou essa responsabilidade que Deus me deu. É isso, sejamos responsáveis, sejamos fiéis com Deus, sejamos firmes até o final da nossa vida. Vamos chegar nessa meta, mas perfeitos. Oremos muito para que Deus nos ajude a viver a vida que Ele quer que nós vivamos. E como vocês têm observado, nós não precisamos sair do mundo para viver uma vida com Deus. Nós estamos todos aqui, todos juntos, sendo um bom exemplo para os que não vivem a vida bem. E eles então ficarão felizes vendo que há pessoas que fazem as coisas muito bem. É isso, as pessoas gostam disso e as pessoas gostam do nosso bom testemunho. Então, continuemos agradando a Deus em tudo. Vamos continuar uma outra pergunta? Sim, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Estou regozijado de alegria de estar na sua presença. O Senhor hoje me cumpriu 2 promessas que me fez há mais de 5 anos. Irmã, lhes dou graças à Senhora e gostaria que soubesse que te amo muito no Senhor. Graças à Senhora, o Senhor trouxe paz à minha vida, me trouxe lucidez e também conhecimento. Com respeito ao conhecimento, irmã, eu tenho uma pergunta da Bíblia. A pergunta se encontra em Romanos 10, versículo 7. Aqui em Romanos 10, versículo 7 diz o seguinte: ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Aqui eu entendo que o abismo é a morte. Todavia, se vamos a um outro verso que está em Lucas 8, versículo 31, nessa passagem da Bíblia se descreve como o Senhor fez uma grande libertação a um gadareno que estava com muitos demônios. E no versículo 31 menciona o seguinte: eles suplicavam que não os mandasse sair para o abismo. Aqui eu entendo, irmã Maria Luísa, que os demônios estão no inferno. E seguindo essa ideia, tem a seguinte pergunta: esse abismo é o mesmo inferno? Me desculpa, mas é que nem todos os demônios estão no inferno. Os demônios estão aqui no ar. Nós não sabemos quantos demônios há aqui nos cercando. É porque eles têm muita inveja. O diabo também tem inveja e o diabo anda em todos os lugares cercando e observando e vendo quem ele consegue fazer cair, para quem ele fará uma maldade. E quem não está preparado no seu coração e na sua mente, o diabo vem e faz uma coisa contra ele. E o diabo não respeita os lugares. Portanto, nós estamos aqui honrando ao Senhor, louvando e glorificando ao Senhor, mas o diabo tem tanta inveja que ele está aí, espreitando e olhando e talvez vendo onde ele consegue enganar as pessoas. Então, os espíritos, diz na Bíblia que eles estão no ar, na terra. Quando Deus os expulsou, ele os expulsou para a terra. E é por isso que no mundo existe a maldade, existe o pecado, porque são esses espíritos maus que provocam os seres a fazerem o que é errado. Isso por um lado, para que então, com a sua pergunta, pode continuar, Obrigado, irmão. Mas foca ela um pouco diferente. Sim, senhora. Então, minha pergunta é em relação ao abismo.
Sim. Esse abismo é o mesmo inferno? O abismo pode ser que quando nós saímos e olhamos para os céus, o que vemos até chegar onde estão a lua e as estrelas, tudo isso chama abismo. Isso chama abismo. Tudo que está lá em cima ou embaixo. É porque a Terra é um círculo que está suspenso no abismo, num espaço. O espaço é o próprio abismo, então a Terra ela está suspensa no meio do espaço ou num abismo. E é aí onde diz que o Senhor ele lançou todos os espíritos de lá para o planeta Terra. Mas também está em outros lugares, porque há milhares de espíritos maus. Então, alguns Deus os enviou para a Terra, outros estão em outro lugar, que somente Deus é quem sabe onde. Mas também levemos em consideração que os espíritos, por exemplo, os ventos, os furacões, eles são espíritos. As chuvas, os relâmpagos, os trovões, tudo isso são espíritos. E os terremotos, os tremores, tudo isso acontece por causa de espíritos. Então, esses espíritos, Deus lhes deu um trabalho, uma função. E cada um deles faz o trabalho que Deus lhe deu. Então, é por isso que quando essas tormentas, quando vem esses ventos fortes, nós oramos para Deus e pedimos para o Senhor nos guarda, porque esses são espíritos que o Senhor, espíritos de vento, que a sua função é destruir com esses ventos fortes. Por exemplo, o furacão é um espírito. Então, a sua função, todas as vezes que ele sai, para onde ele passar, ele fará todos os prejuízos possíveis. Então, quando nós temos esse conhecimento, que tudo é espírito, porque é o que diz aqui na Bíblia, é por isso que temos de ler a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina tudo isso, a conhecermos todos esses seres. Então, nós agora sabemos, e quando já sabemos, oramos para o Senhor e conseguimos ir direto ao ponto na nossa oração, pedindo para Deus por todos esses fenômenos naturais, que nós chamaríamos os fenômenos da natureza, tudo são espíritos. E os espíritos, eles estão e gostam, alguns desses espíritos gostam de viver dentro dos seres humanos, outros nos animais. Mas os espíritos quase não procuram os animais, porque como os animais não conseguem pensar, nem conseguem fazer tanta maldade contra as pessoas, eles buscam os seres humanos, porque ajudados pelos seres humanos, eles conseguem fazer maldade contra as pessoas, conseguem lesar. Então, outros espíritos, eles estão no ambiente, estão no granizo, bem, todos esses são ventos, são espíritos que Deus tem, e Ele lhes dá a ordem de sair no seu tempo. É o que diz na Bíblia, é o que ensina a Bíblia. Bem, eu já ensinei alguma coisa sobre os espíritos, irmão. Pode continuar a sua pergunta. Pode continuar a sua pergunta. É que eu gostaria que isso ficasse bem claro para que não fiquemos confusos. Então, o abismo já sabemos que é tudo o que onde não há nada, onde não vemos nada. Sim, irmã, muito obrigado por sua sabedoria e gostaria que reconheça sempre que te amo muito e te levo no coração. Mas a sua pergunta era o quê? Era essa mesmo, irmã? Irmã, eu me confundia em relação ao abismo, se ele era a mesma coisa que o inferno, mas a senhora me esclareceu sobre isso. Bem, eu acho que... E o inferno, onde será o inferno, não é? Na Bíblia diz que é fogo e que... E o Senhor Jesus, ele desceu. Então, nós vemos que onde Deus está é o alto, é o máximo, é o superior. E onde o inferno está, onde o diabo está, é lá embaixo, é baixo. Mas é como uma categoria, uma classe. Não é tanto literalmente ou fisicamente, porque nós não sabemos o que é lá em cima nem lá embaixo, porque a Terra, ela está suspensa, e quando a Terra, a cada ano que ela gira, então nós ficamos com a cabeça no chão e os pés para cima, e não percebemos que nós estamos assim. Então, para nós não sabemos fisicamente ou literalmente o que é de cima ou de baixo. Então, vocês entendem? Aqui temos o céu, não é? Ou o teto. Isso aqui é cima e aqui é embaixo. Então, na categoria ou na classe, as alturas, o alto, lá está o nosso Deus. E no mais baixo,
estão as partes ruins e bagunçadas, e o que é ruim, o que Deus menospreza. Então é por isso que o Senhor, a muitos de nós, nos diz: eu te colocarei no alto, não é? Mas não é uma altura concreta, não é uma coisa física. É algo, uma coisa significativa, que será importante, então. A pessoa, você estará no alto, e o Senhor, ele sempre está no alto, porque ele vive no mais alto de tudo, porque ele é superior, ele é o grande, ele é o poderoso. Então é por isso nós dizemos: Deus está no alto. Mas fisicamente, nós não sabemos se o alto é lá ou aqui embaixo dos nossos pés, o outro lado do espaço que é embaixo da terra. Porque há outro espaço. Nós imaginamos que a terra ela está suspensa num espaço ou num abismo. Então, esses são os mistérios de Deus. É essa grandeza de Deus. Nós não temos a capacidade, no nosso entendimento, nós não temos a capacidade de medir a grandeza de Deus, o que é Deus. Nós já não conseguimos chegar até lá, essa capacidade de imaginar e pensar na grandeza de Deus. É até aqui que chegamos. Deus é grande e poderoso e Ele está no alto. Onde é o alto, não sei, mas Deus é quem sabe. Bem, algum dia, com certeza, com os olhos espirituais, conseguiremos entender todas essas alturas e o que está embaixo. Não, talvez o que está embaixo não. As partes mais baixas das alturas. Bem, o nosso Deus é grande e poderoso. E nós aprendemos isso, tudo isso aqui está na Bíblia. Vejam que nós aqui aprendemos tantas coisas. Temos de ler a Bíblia. Agora os irmãos estarão lendo a Bíblia e pensarão: mas eu já li a Bíblia todas as vezes, não achei isso. Mas está sim, saiba que está sim. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs, as igrejas da colina de Suba, eu não posso prometer para vocês que eu vou lá visitar igreja em igreja, porque não, é difícil para mim como ser humano. Vocês veem que eu não posso, mas para Deus é tudo fácil. O Senhor está todos os dias nos olhando, está perto de nós, do nosso lado, Ele nos abençoa, Ele é a nossa sombra. Deus é o único que pode estar em todos os lugares. Nós, os seres humanos, temos limitações, mas mesmo assim, com limitações, fazemos tudo com amor, com o coração, para tentar agradar ao nosso Deus no que pudermos, no que as nossas forças conseguem. Então, os meus queridos irmãos, não esperem que eu vou de igreja em igreja visitá-los, porque isso é impossível. Mas sim, nos ensinamentos eu estarei com vocês, lá nos ensinamentos e nos estudos bíblicos também estarei com vocês. E Deus está com todos nós, que é o mais importante, que o Espírito Santo, Ele esteja nos acompanhando sempre, nos iluminando, nos ensinando, nos guiando e nos chamando a atenção também. Então agradecemos ao nosso Deus por este dia, e eu sei que Deus se agradou do que fizemos hoje, Deus se agradou dos louvores, e eu sei que o Senhor vai se manifestar, e Ele já esteve se manifestando em muitos, em alguns, e o Senhor vai se manifestar porque Ele cumprirá as suas maravilhosas promessas que Ele nos fez de nos abençoar. Agora vamos orar e pedir para o Senhor pelas doenças físicas, doenças mentais. Vamos pedir para o Senhor pelas bruxarias, as feitiçarias e as maldições. Vamos pedir para Ele pelos desejos do coração, pelas petições, pelos anseios, porque nós queremos que o Senhor cumpra tal desejo, tal vontade na nossa vida, e também pelas diferentes doenças. Há tantas doenças que levam à morte e causam muita dor. E vamos pedir para o Senhor, cada um de vocês, peça para o Senhor. Se você quiser colocar a sua mão no seu coração ou levantar as suas mãos para pedir a Deus pela sua petição e a sua necessidade ou alguma doença, você peça para Deus, porque Deus está do seu lado. Deus está olhando para você e Deus sabe e conhece a sua necessidade, mas Deus quer que você fale com o Senhor.
e conte para ele, como seu melhor amigo, o que você está vivendo e sentindo. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Quem desejar, o Espírito Santo também peça para o Senhor batizar com seu Espírito, que o Senhor dê dons espirituais também, que o Senhor dê paz e felicidade. Cada um de vocês tem uma necessidade e uma petição, e Deus ouvirá a oração de cada um. Então, o nosso Deus estará neste momento com seus ouvidos abertos para nós. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso Deus todo-poderoso, que falas conosco, que nos consolas, que fazes promessas maravilhosas para nós e cumpres todas as tuas promessas e cumpres em nós os nossos desejos, as nossas petições. Senhor, olha todas as necessidades de cada um. E neste dia, Senhor, estivemos aqui neste lugar, reunidos, Senhor, falando de Ti, para falar somente de Ti, para Te pedir, Senhor, para Te louvar e também para Te pedir muitas coisas. Senhor, Tu sabes que nós precisamos, temos necessidade de muitas coisas e Tu conheces a nossa vida, conheces quando levantamos, quando deitamos, quando saímos, quando entramos de novo, conheces os nossos pensamentos e até os pensamentos que nem chegaram na nossa cabeça, Tu conheces, porque Tu és um Deus grande e justo e misericordioso. Te agradecemos, Senhor, porque Tu fizeste a Tua palavra ser conhecida e nós estamos aqui diante da Tua presença, porque temos Te conhecido e estamos buscando o Teu rosto a cada dia e esperando na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua paciência, esperando que Tu ensines para nós a vivermos uma vida santa, reta e perfeita, esperando, Senhor, que Tu ensines para nós e nos ajudes também a mudar e tirar todas as nossas fraquezas. Tira, Senhor, também de nós todas essas fraquezas que impedem o crescimento espiritual, que impedem a nossa prosperidade espiritual. Senhor, tira o materialismo que é tão abundante e, Senhor, que é o que impede que nós recebamos as Tuas bênçãos. Nos liberta, Senhor, e estende a Tua mão poderosa no dia de hoje. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa e que cura sobre todas as pessoas, homens e mulheres, e de todas as idades, meu Senhor. E cura, Senhor, toda doença. Veja, Senhor, todas estas doenças físicas do corpo, as doenças, Senhor, da cabeça, as doenças do coração, as doenças dos nervos, da pele, dos ossos, as doenças da médula, da coluna, as doenças, aquelas doenças que não têm cura, que a ciência não consegue dar o medicamento para elas, aquilo que gera tanta dor e tanto sofrimento. Senhor, tem misericórdia de todos eles, os que estão sofrendo e padecendo essas doenças. Tira, Senhor, toda doença, destrói, Senhor, toda doença. Senhor, tira e dá firmeza e cura eles desde o topo da cabeça até os pés. Cura, limpa, liberta, e eu também te peço, Senhor, para que libertes e repreendas todo espírito imundo que vem possuir as pessoas, todo espírito imundo, bruxaria, feitiçaria, maldições do diabo, tudo aquilo, Senhor, repreende e expulsa todo o mal e limpa cada coração e cada vida, e limpa a mente das pessoas, faz uma limpeza, Senhor. Coloca temor em cada coração para que cada um, Senhor, tenhamos esse temor diante de Ti e possamos, Senhor, Te seguir, Te louvar e fazer a Tua vontade e cumprir a Tua palavra. Senhor, tira toda a armadilha do maligno, toda a inveja, os ciúmes, os rancores,
as invejas, todas as raivas, todas as iras, todas as brigas, Senhor. Destrói a obra do maligno, liberta e abençoa as famílias, abençoa os lares. Senhor, abençoa também os pastores, as suas famílias, abençoa todas as igrejas e todas as pessoas que estão procurando o teu rosto e que esperam em ti e que confiam em ti, confiam na tua misericórdia, nas tuas promessas. Senhor, ajuda cada pessoa. Limpa e liberta, lhes dá uma mente clara, onde possam pensar e ter juízo, que possam ter bons pensamentos e boas atitudes, que sejam geradas em cada um para uma melhor vida, para uma vida com maior bem-estar, saudáveis e livres em todos os aspectos, não somente fisicamente, nas doenças físicas, mas também nas psicológicas. Senhor, liberta e limpa todas as pessoas que não conseguem pensar direito, não têm juízos, que não conseguem ver, nem falar, nem ouvir, aqueles que estão em cadeiras de rodas, meu Senhor, também, deitados numa cama. Estende a tua mão, Senhor, tem misericórdia e toda a bênção, e toda a limpeza, e a liberdade, tudo o que pediram eu darei. Em breve eu vou revesti-los do poder do alto, eu vou revesti-los e lhes darei bênçãos espirituais, lhes darei muitos dons espirituais para muitos, e muitos estarão mudando na sua mente e nos seus conceitos, porque darei para vocês grandes triunfos e muita prosperidade espiritual, e também darei muita prosperidade material e econômica para muitos. E darei muito progresso. As bênçãos espirituais vão progredir em cada lugar, em cada igreja. Eu me manifestarei e vem dias de regozijo, dias de alegria, dias de triunfo, de vitória e bênção. Vem para este país e também para aqueles países onde a minha palavra esteve se formando, onde a minha palavra tem se distribuído, tem sido pregada lá naqueles lugares. Eu estarei me manifestando e muitas pessoas serão curadas e livres e limpas, e eu lhes darei prosperidade, porque vem bênção e prosperidade múltipla para todos. E grandes vitórias eu darei. Os dons espirituais em breve estarão em cada congregação, e haverá bênção e prosperidade, muita limpeza. E alguns estarão que não têm o financeiro, eu lhes darei o necessário. Eu vou prosperá-los e os abençoarei. Darei paz, alegria e felicidade nos corações, e grandes triunfos e grandes vitórias. Portanto, continuem firmes, porque a minha palavra vai continuar nos corações de cada um, e muito em breve me manifestarei. E haverá muitas pessoas que virá e me buscará, e todos vocês terão de falar e terão de orar por muitas pessoas. E a todos vocês eu lhes darei esses dons e esse respaldo para orar pelas pessoas, pelas suas famílias, pelos seus vizinhos, por aquelas amizades. Eu lhes darei, lhes permitirei que orem e façam imposição das mãos neles, e me manifestarei e respaldarei os dons espirituais, para que muitos milagres e curas e sinais sejam feitos, não somente aqui, mas em todos os lugares. Naqueles lugares onde um dos meus filhos estiver, eu abençoarei muitas pessoas, e também muitos países receberão bênção, a igreja crescerá, a igreja prosperará e seguirá em frente e alcançará grandes triunfos e será conhecida no mundo todo. A igreja será muito prestigiosa e o mundo a conhecerá, e haverá bênçãos, e meu espírito derramarei sobre todos vós, e limparei os corações, e darei virtudes, e darei vitórias e bênção, e eu curarei de muitas doenças no corpo de cada um. Eu tirarei as doenças e darei cura. Eu estou curando e limpando a muitos. E digo para vocês, filhos, que todos não sofram mais nem se angustiem. Peçam com fé, que eu estou perto de cada um de vocês.
Eu vejo os seus sonhos, onde vocês andam, o que vocês pensam, o que falam, o que me pedem. Eu estou ouvindo tudo e em breve cada um receberá a sua cura, a sua limpeza, a sua liberdade. Curas estão acontecendo, mudanças vêm, triunfos. Bendito Deus Todo-Poderoso, Santo Pai, Tu és grande e justo, Senhor. Bendito és, Senhor. Te louvo, meu Pai, te louvo, Senhor, dos céus e da terra. Te dou a honra e a glória e o louvor, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço, Senhor, porque mesmo que nós não merecemos as tuas bênçãos, Tu falas e prometes e será assim, Santo Pai. Te agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus, o Nazareno. Confiamos em Ti. Esperamos em Ti, confiamos, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus, porque nós, sem o Teu poder, não podemos nos mexer nem fazer nada. Te agradecemos, Senhor, porque eu sei que Tu curaste as pessoas, porque Tu libertaste, limpaste e tiraste as doenças. Te agradeço porque eu sei que Tu também lhes darás dinheiro a muitas pessoas que padecem necessidades financeiras. Tu lhes darás dinheiro. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque Tu, Senhor, a cada um darás, Tu providenciarás e não faltará nada. Obrigada, obrigada, obrigada. Louvores a Ti, ao Rei Santo e ao Justo. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus de deuses, Senhor dos senhores. Os louvores e a honra sejam para Ti, a glória seja para Ti. Bendito Deus Todo-Poderoso. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor e Rei. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Desce com Teu poder espiritual. Desce, Senhor, e unge os corações com azeite, com o Teu Espírito Santo, que desça para que Tu batizes com Teu Espírito, para que Tu derrames os dons espirituais, Senhor. Derrama os dons espirituais, bendito Deus, poderoso, meu Senhor, poderoso, Senhor. Glória ao Rei, te agradecemos, Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí
hagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Obrigada, Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Rei Santo e Justo, misericordioso, clemente, o meu Senhor. Agradecemos o nosso Deus. O Senhor disse que há pessoas aqui, eu creio, que há pessoas que têm muita necessidade de dinheiro e o Senhor estará providenciando e dará essa bênção. O Senhor geralmente sempre oferece bênçãos espirituais e Ele disse que o material será acrescentado, mas o Senhor prometeu também que Ele abençoaria com dinheiro muitas pessoas. Agradecemos o Senhor. Muito obrigada, irmãos. Obrigada. Que o meu Senhor abençoe vocês. Muito obrigada. Eu sei que Deus, o Senhor, dará muitas bênçãos no meio de tantas tempestades também que vêm, mas Deus estará mostrando a sua igreja em nível mundial. O Senhor abençoará e abrirá portas. Que Deus abençoe. E até mais, até mais. Até o domingo. Ou até o dia que for o estudo bíblico, que eu estarei novamente com vocês. Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Muito obrigada.